A gente depois encaminha via WhatsApp. A gente pode começar? Estou vendo que vocês já estão gravando aí. Eu coloquei para gravar agora, que era às 9. Acho que a gente pode começar, né, Fátima? Seu microfone está desligado, Fátima. Pronto. Bom dia a todos, bem-vindos. Estamos aqui com o padre André Bressani, que está atualmente na Áustria, trabalho, mas ele está sediado em Roma, concluindo seu doutorado em teologia no Pontifício Instituto Orientale de Roma. Ele também é professor convidado de História do Oriente, do Cristianismo do Oriente, na Universidade de São Tomás de Aquino, que é o Angelicum de Roma. E colabora com a FAGE, com a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte. Então é uma alegria tê-lo conosco para nos passar um pouquinho da espiritualidade naciana. A palavra está contigo, André. Tá bom. Obrigado, Fátima. Obrigado a todos vocês. Então, vamos direto ao assunto, hein? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, para colocar... vou partilhar o meu aqui. Espera só um minutinho. Aqui. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Estão vendo? Perfeito. Aí? Então vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre refletir para tirar proveito. É um tema importante presente nos exercícios espirituais de Santo Inácio. Um dos pontos relevantes da espiritualidade, como nós veremos aí. Então, primeiro, para a gente começar, precisamos ver o que a gente vai fazer com essa apresentação do dia de hoje. Então, primeiro a gente vai localizar, encontrar o refletir para tirar proveito dentro do universo da espiritualidade inaciana. Logo em seguida, a gente vai definir o papel desse refletir para tirar proveito ao interno dessa espiritualidade inaciana, e depois a gente vai tentar relacionar esse refletir para tirar proveito no conjunto da espiritualidade, mas principalmente dentro do que a gente vai ver que são os passos da oração. Então, se eu conseguir isso com vocês, estou feliz. Então, esse vai ser o nosso projeto para esse encontro de hoje. Vamos lá. Quais são, para a gente encontrar dentro do universo da espiritualidade inaciana, a gente precisa saber quais são os elementos fundamentais dos exercícios, da espiritualidade inaciana. São 3. Então, é o modo de rezar, ou seja, é aquele tempo formal que eu passo na oração. Depois tem a ordem da oração, e a ordem da oração é o processo de oração que a gente vai estabelecer. Eu falo que nos exercícios espirituais isso é muito claro, são a sequência das semanas. A primeira semana vem, a partir do momento que a pessoa recebeu o fruto da primeira semana, ela é lançada na segunda semana. Quando ela recebe o fruto da segunda semana, ela quase que cai na terceira semana, como consequência da segunda, da eleição ou da reforma de vida, e depois ela termina na quarta semana. Então esse é o processo, é a ordem da oração. Claro que não só na espiritualidade inaciana, isso é importante, eu já vou fazer essa distinção desde o início. Eu vou falar de espiritualidade inaciana, não só de exercícios espirituais. Porque dentro dos exercícios, a ordem está dada, primeira, segunda, terceira, quarta semana. Quando a pessoa sai dos exercícios, ela vai continuar numa ordem de oração. Ela pode retomar o retiro, ela pode seguir o tempo litúrgico, que o tempo litúrgico é uma ordem. O advento prepara para o Natal, o Natal prepara para a Quaresma, a Quaresma prepara para a Páscoa, a Páscoa coloca aquele tempo comum, que é a contemplação da vida pública de Jesus. Não é? Então, tudo isso é uma ordem de oração. O terço é uma ordem, o rosário é uma ordem de oração. Então, tem os mistérios gozosos, os mistérios luminosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Então, ali também é uma ordem de oração.
Então essa ordem é um processo, um projeto dentro do qual a gente reza. Então tem os exercícios e a espiritualidade naciana, os dois trabalham em conjunto. E o terceiro são os critérios para discernir. Os critérios para discernir, eles vão trabalhar sempre em confronto. Um confronto entre com o diretor espiritual. Por isso é importante a presença dessa pessoa, dessa alteridade, né, dessa pessoa que vai oferecer uma escuta atenta, e Santo Inácio oferece, então, elementos que estão nas regras para o discernimento. Então, modo de orar, tempo formal, a ordem da oração, que é o processo dinâmico para onde a gente está caminhando, e os critérios para discernir é o exame sobre os frutos dessa oração, desse processo espiritual. Uma coisa importante aqui e dizer esses três elementos, eu acho que esses três elementos eles trabalham também ao interno, e quando a gente está acompanhando exercícios, dando exercícios, vai a um retiro, é preciso saber que a gente vai para o retiro vivendo um papel dentro do retiro. Então, quando a gente vai como exercitante, a gente vai rezar. Mas quando a gente vai como acompanhante, a gente também vai rezar. E quando vai como diretor do retiro, também vai rezar. Só que reza de modo diferente. Então, o modo de rezar do participante dos exercícios, no seu silêncio, ali fazendo o seu processo, vai estar focado nesse modo de rezar. Então, ele vai ficar focado realmente naquele encontro pessoal com Deus que restaura a vida, que dá nesse ar. Ali é o ponto focal dele. Por outro lado, claro que todo mundo vive os três, mas o ponto focal é aquele, o modo de rezar. O diretor do retiro, o ponto focal dele é dar ordem para a oração. O primeiro ponto da manhã vai ser esse, o segundo ponto da manhã, o segundo ponto do primeiro dia vai ser aquele. Eu vou terminar o retiro lá. Então ele vai criar uma dinâmica coerente que ajude o exercitante a criar um processo dentro dele, né? A criar esse processo dentro do retiro. Então, o diretor do retiro, ele vai rezar do ponto de vista da ordem da oração. É o processo, ele está preocupado com o processo, e ele vai viver os exercícios dentro do processo. Já o acompanhante o ponto focal do acompanhante são os critérios para o discernimento. Então, os pontos da oração de um acompanhante não são dados pelo diretor dos exercícios, mas sim pela partilha dos acompanhados. Eu vou rezar com aquilo que os meus acompanhados dizem, porque aquilo é a matéria de oração para mim, é ali que eu vou sentir em mim o movimento do Espírito, a partir do movimento do Espírito no meu acompanhado, e vou sentir com ele, vou vibrar com ele, vou criar essa emoção com ele para poder responder a partir do Espírito. Então, são três modos de rezar dentro dos exercícios que acompanham três papéis dentro desses exercícios. Fora dos exercícios também segue a mesma coisa. Uma vez escolhida a ordem da oração, então o modo de rezar é aquele que tá vivendo, e o acompanhante então vai rezar a partir da partilha do seu acompanhado. Isso é muito importante, porque senão a gente vira profissional do acompanhamento. Ali, para mim, dentro do exercício, dentro de um retiro, todo mundo está rezando. Não é que o diretor dos exercícios não está rezando, ele está ajudando os outros a rezar. Não, ele está rezando, de um outro ponto de vista. Quem está acompanhando está rezando também, de um outro ponto de vista. E se a gente aprende isso, os exercícios, sempre que a gente vai para um retiro, não importa qual posição a gente se encontre, a gente está sempre vivendo uma experiência espiritual. E a gente reconhece como experiência espiritual. Então, dos elementos fundamentais da espiritualidade naciana, o nosso tema
se concentra dentro do modo de orar, né? Então a gente vai focar nos modos de orar aqui. E o modo de orar, ele está, para mim aqui, isso é importantíssimo, é um pressuposto fundamental de tudo aquilo que eu vou falar aqui. Rezar é superar o monólogo interior. Existe uma grande diferença entre rezar e refletir, e pensar, não é? É uma diferença imensa. Porque, e aí eu vou colocar aqui, no tempo de Santo Inácio, quando Santo Inácio pensou essa dimensão do modo de orar, a preocupação de Santo Inácio era ajudar aquela pessoa que está rezando de ter uma oração mais lúcida, não deixar se enganar por aquela oração, ter qualidade de uma oração que incidisse na vida da pessoa. Mas agora, passaram 500 anos, o mundo deu voltas, o contexto mudou. E hoje, o que eu sinto, e eu acho que eu posso propor a vocês como um elemento a mais, é que hoje a modernidade, a pós-modernidade, ela criou uma capacidade, sobretudo para as pessoas que são instruídas, para pessoas que já fizeram análise, por exemplo. Essas pessoas, elas estão muito habituadas a um autoexame, a uma reflexão, a um tempo de pensamento, de estar ali mastigando as coisas, né? Mas isso é um monólogo interior. No caso hoje, a oração inaciana e os passos da oração, para mim, hoje o grande desafio é a gente apresentar os passos da oração como um modo de superar esse monólogo interior, essa reflexão muito bonita, e estabelecer um contato com Deus, Deus que é um outro, não sou eu, Deus é outro, Deus é a fonte do universo, é a fonte da criação, é a fonte do amor, mas não sou eu. Ele atua, ele fala, ele se estabelece um diálogo comigo, mas ele não sou eu, é um outro. Então, hoje, a insistência que eu acho que é importantíssima a gente ter claro isso, que os passos da oração, eles estão para nos ajudar essa dinâmica de diálogo, essa dinâmica de sair um pouco dessa prisão dos nossos argumentos interiores, da nossa briga interior, dos conflitos interiores, e olhar para fora, olhar para um outro e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, ajuda-me, Senhor, e aprender a ler dele o que ele nos diz, o que vem de fora, não é? O segundo ponto aqui é que o modo de orar aqui, quando a gente fala de modo de orar, e a gente lembra desse modo de orar como passos da oração, não é? É que não são uma coisa estanque. Porque quando a gente pensa passos da oração, pode dar uma ideia de que são metas que eu tenho que cumprir para receber o fruto no final. E isso não é o caso do modo de orar, passo da oração. O passo da oração são dinâmicas próprias que, ao longo de um tempo de oração, eu que estou rezando, vou adquirindo, e o fruto vem, os frutos são, cada dinâmica tem o seu fruto próprio. Então, quando eu estou rezando ali a minha oração inicial, essa oração inicial, ela tem um fruto próprio. A graça tem o seu fruto próprio. A contemplação tem o seu fruto próprio, o colóquio e a anotação. Todos eles, cada um deles tem o seu fruto, que é próprio, porque é uma dinâmica que se estabelece, uma dinâmica que garante o diálogo. Por isso que eu vejo o modo de orar, passos da oração, é só tomar esse cuidado, não são metas a cumprir. Talvez no início seja importante,
No início, para ajudar o exercitante que não está habituado de dar como passo. Olha, então, o meu mestre de noviço me ajudou no início assim, né? Falou assim, coloca lá os passos da oração na sua frente. Então, oração inicial, ok, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ações, minhas operações sejam colocadas, ok, fiz, ok, a graça, qual é a graça? É essa aqui, então eu peço a graça. Ótimo, uma vez feito isso, e nos primeiros dias, uma vez que eu aprendi a dinâmica, eu tiro esses passos e aí eu vou me concentrar no que eles significam, e me concentrar na dinâmica, e aí a gente vai entrar nessa dinâmica. Vocês me permitam ir devagarinho, porque o nosso tema está na contemplação, mas para poder chegar aí eu vou estabelecer a nossa linguagem, né? Então o primeiro elemento é que a oração é um diálogo. Segundo elemento, que os passos da oração são dinâmicas ao interno daquele momento da oração, que cada dinâmica tem o seu fruto próprio. E essas dinâmicas se sucedem, porque de um fruto a gente abre as portas para uma segunda dimensão, uma terceira, porque o diálogo é sempre dinâmico, é um ir e vir, um ir e vir, um ir e vir. Então vamos lá, em que consiste a dinâmica da oração inicial? Então a gente vai lá nos exercícios e vê o que diz Santo Inácio: pedir a graça a Deus, Nosso Senhor, para que todas as minhas intenções, ações, operações sejam ordenadas para o serviço e o louvor da sua divina majestade. Aí o que eu proponho a vocês? Essa oração, ela não é uma fórmula a ser repetida, mas uma oração a ser executada. Então, quando eu entro na minha oração, meu entrar na oração é dizer: Senhor, quais são as minhas intenções? O que está movendo o meu mundo espiritual, o meu mundo interior aqui? Quais são que pensamentos estão passando na minha cabeça? Quais são as minhas preocupações? Quais são as minhas alegrias? Como eu estou me sentindo? Como eu estou vivendo? Como está esse momento da minha vida? Porque é assim que a gente inicia. É um saludo. Oi, olha só, tudo bem com você? Tudo bom com você? Deus, a gente tem que ver que eu estou aqui de um lado, Deus está do outro. Então, Deus é Deus, é o Criador do universo, é a fonte de todo bem, a fonte de todo amor. Então, ele não muda, ele é imutável. Ele é imutável, ele está aqui. Quem varia sou eu, não é? É o exercitante que chega para rezar que está variando. Então, essa variação é o início da conversa. Então, eu estou no meu fosso, eu estou no meu ápice, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou passando um dia que eu estou cansado, eu estou super animado. Como é que eu começo essa minha oração? Então, é essa apresentação inicial a Deus de como eu estou, de como está esse mundo, como é esse que chega para o encontro. Essa é a oração inicial. Então, se vocês... Porque aí faz sentido. Olha, Senhor, eu estou muito alegre. Eu passei por um momento eu estou vivendo um momento da minha vida que é um momento maravilhoso. Me ajuda a viver esse momento maravilhoso de modo cristão, de modo a que essa minha joia contagie as outras pessoas. Então, veja, esse tipo de oração inicial é a oração executada, é pedir a graça. Então, ajude-me, Senhor, a ordenar essa minha alegria para que ela seja vivida santamente, apostolicamente, que essa minha alegria seja contagiante, a alegria que possa me dar força, que possa dar, né? Isso é oração inicial. Então, é uma oração para ser executada. Então, dentro dos exercícios, essa oração é fundamental. Por quê? Porque essa é a oração que vai ajudar o exercitante a retomar o processo dele. Então, a primeira oração vai gastar muito tempo falando da vida. Olha, Senhor, eu estou chegando no retiro assim, 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 assado, não sei o quê, papapá. Talvez nas primeiras orações, a oração inicial seja tudo o que ele possa fazer.
o que ela possa fazer, porque precisa descarregar, precisa falar tudo o que aconteceu. Tem um ano, às vezes, de história, de vivência, de desespero, de alegrias, de tristezas, tudo que eles estão condensando, falando a Deus. Então, é a oração inicial executada. Né? Uma vez que, que se fala, que a gente descarrega tudo em Deus assim, né? Aí, no restante do retiro, essa oração inicial vai dizendo, olha, Senhor, da última oração, dessas últimas orações, eu tenho sentido isso, eu tenho amadurecido isso, eu estou sentindo assim, eu estou começando consolado, desolado, eu estou começando assim, assim, assado. Então, essa oração inicial, como ela coloca o exercitante diante de Deus e consciente do seu estado interior. Né, vai criando aprofundando essa consciência interior que olha para fora, que olha para o outro, que olha para Deus, né, e diz, Senhor, me ajuda nesse caminho, né, me ajude nesse caminho. Fora do retiro, durante a vida corrente, essa oração inicial é fundamental, porque é nessa oração inicial que aquela pessoa de fé vai falar, Senhor, olha meu dia, olha meu estado interior, olha, eu estou em frangalhos hoje, não é? Hoje eu tô cansado, são 7 da manhã, eu tô rezando aqui, mas eu já estou cansado, estou assim, minha vida está oprimindo, não sei o quê. Então, durante a vida cotidiana, essa oração é também para situar o cotidiano da vida, esse momento interior, esse eu interior diante de Deus que está ali para a gente estabelecer o encontro. Aí a graça, olha só que bonito. Então, se a gente pensa que a oração inicial é para ser executada, não repetida, não é? Então aí a graça, quando a gente está vivendo fora dos exercícios, na vida cotidiana, a graça, ela vem espontaneamente, porque a graça é pedir a Deus o que eu quero e desejo. O que eu quero e desejo? Ora, se você executou bem a sua oração inicial, se você partilhou o seu mundo interior, ora, essa graça vem espontaneamente com aquele grito que nasce do interior. Senhor, ajuda-me. Senhor, dá-me clareza, Senhor, dá-me força, Senhor, né? Se eu estou num momento difícil, Senhor, dá-me força, dá-me clareza, Senhor, se você está num momento bom, ajuda-me a dividir, a partilhar isso aqui que me superabunda, né? Que eu tenho. Então, a graça nasce, o que eu quero e desejo, se eu executo bem a oração inicial, a graça, ela vem espontaneamente com aquele grito interior que nasce da minha partilha, da partilha do meu mundo interior. Né? Agora, nos exercícios, então, essa partilha, essa graça é proposta, porque nos exercícios, a graça, ela determina a ordem do retiro, né? E aí a graça proposta tem que ser muito bem elaborada. Então aí a gente precisa ajudar o exercitante que se aproprie da graça, como se aproprie do tema, do momento, do desafio, do ponto espiritual, daquele passo espiritual que ele está sendo chamado a dar. Né? Então a matéria proposta, eu pedir como graça uma vez eu partilhei o meu mundo interior, e aí encontro essa graça que aí foi formulada, uma graça apresentada, que determina uma ordem, então eu assumo eu faço minha essa graça para que eu possa mirar, para que eu possa me endereçar corretamente no processo, né? Então, dentro dos exercícios, a graça, ela ela é muito importante, ela faz toda a diferença, né? Bom, aí então nós chegamos na contemplação. Na contemplação, não é uma outra dinâmica que se estabelece. Né? Na oração inicial, sou eu que falo, eu que me descarrego, me debruço sobre Deus. E esse meu debruçar sobre Deus me faz explodir na graça, que é o grito que nasce da minha alma.
Quando eu falei e cheguei e pedi, a contemplação ela reverte a dinâmica, cria uma nova dinâmica, porque aí eu me calo. E eu me calo para deixar esse outro possa vir ao encontro. Então a contemplação, o recordar a história do assunto, aplicar os 5 sentidos, então é toda aquela dimensão que é muito mais passiva. Então eu recordo. Veja que na contemplação eu tenho aqui eu vou falar um pouquinho dessa contemplação para que vocês entendam o que eu estou tentando colocar. Para mim, Santo Inácio, alguns dizem que Santo Inácio, por exemplo, propunha os 3 pontos, porque é verdade, os cristãos naquela época não sabiam ler, não tinham acesso fácil à Bíblia, então eu já ouvi muito isso e tem um fundo de verdade, porque era a realidade. Mas Santo Inácio propõe aqueles 3 pontos para recordar o assunto. Por quê? Porque não é o tema, não é o texto que a gente... É o encontro. Não é uma análise sobre o texto, mas é o encontro com o Senhor do texto. Portanto, hoje nós temos uma maravilha, a gente tem possibilidade de estar com a Bíblia na mão, os evangelhos na mão, e a gente abrir e ler, reler, treler aquele texto maravilhoso dos evangelhos, o passo que a gente está lendo para rezar, né? Mas quando chega na hora da contemplação, é aquele momento no qual eu já li, reli, treli, fiz aquele texto meu, então eu deixo de lado o texto, e aí é por isso que Santo Inácio coloca essa recordar a história, e aí eu vou colocar, sem a presença do texto material, mas com o texto que foi escrito na minha memória, na minha alma, eu vou colocar esse texto para virar um filme, virar uma dinâmica, virar um momento de encontro. Por isso eu recordo, crio o meu ambiente imagético, inclusive, crio esse momento assim, onde eu crio essa figura de Jesus, eu crio, depois de ter lido o texto, conhecido esse texto, eu crio esse ambiente, e aí esse aplicar os 5 sentidos é estar presente, e faço presente na presença desse Senhor que atua. Não é? Então, isso é importante, porque aí já não é mais uma relação com o texto, mas é a relação a partir do texto com o Senhor do texto. E aí essa contemplação sou eu que vejo, sou eu que me coloco diante do Senhor. E aí eu deixo que Ele atue. Né? Conforme a cena evangélica vai tomando o seu rumo, vai desenvolvendo, que às vezes ela se desenvolve de um modo inesperado, ou às vezes ela se bloqueia. A dinâmica dessa cena evangélica, comigo presente ali, olhando, eu sou espectador, eu sou presença, eu sou testemunha. Então, por isso que eu aplicar os sentidos é fundamental, porque eu não sou mais alguém que interpreta um texto, eu sou testemunha daquele evento salvífico, né? E eu já não sou mais um intérprete, eu não sou mais um estudioso, eu não sou o teólogo, eu sou aquele homem de fé, aquele apóstolo que se coloca ali junto com os outros discípulos, que vai anunciar algo que, sabe, é também testemunho. Por isso que é importante essa dimensão da contemplação. Desculpe, eu estou tomando muito tempo aqui, porque é fundamental, porque essa dimensão, ela é muito mais passiva, sou eu que sou presente, e quem atua é Deus, nesse meu mundo interior, nesse estado. E depois venho aqui, e depois desse momento, e a partir desse contexto da contemplação, é que nasce o refletir para tirar proveito. Não é? Nós vamos deixar ele aí,
porque vamos voltar a ele, deixa eu ir para frente. Aí o que vem no colóquio? O colóquio, diz aí, se faz como um amigo se fala com outro amigo. Então, o colóquio nasce como resposta a essa contemplação. O colóquio nasce como a mover, meu instinto, saber aquilo que está movendo, aquilo que aconteceu na minha oração, na minha contemplação. Quando eu descubro aquilo que aconteceu na minha contemplação, então eu falo com Deus. Eu peço, eu agradeço, eu me coloco à disposição, eu interajo novamente com Deus. Então eu me volto, eu saio, e veja que é importante, por isso que é importante os passos da oração, para sair desse meu, romper esse meu monólogo interior, porque no colóquio, de novo, se aqui a contemplação eu estou silencioso, estou mais, né, acompanhando essa relação com Deus aqui, mas vou refletir sobre ela, no colóquio, Santo Inácio deixa claro que eu tenho que romper a casca, e me olhar novamente nos olhos de Deus e dizer, Senhor, aqui estou. E aí está colocando coisas que eu querendo, conselhos e tudo mais. E depois termina com as anotações. O que tocou, qual o sentimento relacionado a isso que tocou, qual a emoção de fundo, que é o encontro entre essa imagem, essa palavra e o sentimento, e quais os pensamentos que se processaram. Né? Então nós temos aí os passos da oração, é aquilo que acontece ali. Bom, então passamos como um furacão por todos os passos da oração, vamos voltar ao nosso paradigma de fundo. A oração é um diálogo. E aqui está o que eu falei em modo condensado. Então, na oração preparatória, eu partilho o meu mundo interior e eu partilho para alguém. Eu não estou falando para mim mesmo, eu partilho para alguém e Deus escuta. Nessa partilha do meu mundo interior, eu vou descobrindo o clamor que vem. Eu vou descobrindo aquilo que eu quero e desejo. E é isso que eu formulo na minha graça. É o desejo que nasce do coração. Ou então, durante os exercícios, é aquilo que é a graça que vai amalgamando a dinâmica dos exercícios. E Deus escuta. Então é um momento em que eu estou falando. E veja como é importante gastar 1, 2, 3 momentos no início de um retiro para esse momento, para ter uma insistência na oração preparatória. Porque às vezes as pessoas chegam no retiro cheias, com tantos problemas e tudo mais, a gente já começa com o princípio fundamento. As pessoas precisam falar, precisam desafogar primeiro. Elas não vão ter tempo de escutar nada, porque elas primeiro precisam falar, primeiro precisam desafogar. E esse é o momento. Então a oração preparatória e a graça, elas são fundamentais para a pessoa se desafogar, para a pessoa criar consciência daquele mundo interior dela e tudo mais. No momento em que a gente consegue alcançar esse momento de formular a graça, aí eu tenho condições espirituais de escutar, porque aí eu já falei, eu estou cansado, é aquela coisa de, ufa, eu falei, agora eu tenho, a dinâmica interior é diferente, aí eu escuto, e nessa escuta, o que acontece é que Deus se revela, né? É a revelação de Deus. Então, e essa revelação é o que a gente chama de emoções. Né? E depois, uma vez que eu acolho essas emoções, que eu identifico essas emoções, que eu acolho essa emoção, então eu volto a falar. E aí o colóquio é a reação a essa revelação, a reação a essa emoção que eu identifiquei. E Deus escuta. Então a dinâmica dos passos da oração é uma dinâmica que assegura o diálogo. E quando a gente acompanha uma pessoa, a gente precisa entender um pouco como essa dinâmica da oração da pessoa para ver, porque às vezes as pessoas chegam para partilhar com a gente com uma reflexão tão linda, mas aí você fala, foi uma reflexão ou foi uma oração? Cadê Deus aqui? Onde é que você se encontrou com Ele? Onde é que você falou com Ele? Onde é que você se sentiu em conexão com alguém
que está mais além de você mesma. Então isso é importante a gente fazer, porque senão a gente cai numa cilada onde a pessoa está fazendo uma autorreflexão. Uma reflexão bonita, mas não é oração. A oração tem essa dimensão da alteridade, do outro, de um outro que é muito maior do que eu, que é muito mais importante, que é o meu Salvador, né? É o meu Redentor, é o meu Criador. Então, essa dinâmica dos passos da oração é essa dinâmica de escuta e de partilha. Bom, e aí o que acontece? O refletir para tirar proveito, que é o nosso tema, é justamente aquilo que faz a passagem da contemplação ao colóquio. É aquilo que faz a passagem da escuta, eu diria, o refletir para tirar o atento da escuta atenta, que passa a reação, não é? É onde o Senhor novamente volta a escutar, volta a acolher aquilo que eu apresento a Ele, não é? Então essa é a dobradiça entre a contemplação e o colóquio. Então vamos voltar aqui nesse texto aqui brilhante do Padre Upiano, Mistagogia e Teografia dos Exercícios Espirituais. Quem não leu tem que ler. Isso aqui é uma leitura obrigatória, mínima, né, sobre os exercícios. Então, o que diz ali? Eu estou interpretando a minha maneira aqui simplificada. Então, que a pessoa que está na sua oração, ela olha para a vida de Cristo. Ela se concentra, na contemplação, ela se concentra, todas as suas potências estão colocadas naquele evento que eu estou rezando, né? Então eu me volto para Cristo. E nesse voltar para Cristo, no desenvolvimento da contemplação, se criam moções. Né, as moções, já falei aqui, uma forma que eu gosto muito de individuar as moções é pensamento e sentimento. Qual é a confluência entre pensamentos e sentimentos? Individuar. Aquela palavra teve uma densidade espiritual, me moveu internamente de um modo especial. Então aquela imagem da minha contemplação me moveu de forma especial. Aqui é individuar, né? Então esse é o modo de falar, de se revelar, não é? Então individuar esse ponto onde a palavra, a imagem, o ponto exato da oração que teve uma densidade interior maior, né, de maior densidade interior, que me move interior, move os meus afetos, que me dá aquele ponto, aqui tem alguma coisa, seja uma rejeição, seja uma emoção diversa, alguma coisa, e identificar isso aqui. Então isso é refletir. Refletir é identificar a emoção, porque é essa emoção aí que é a revelação. E depois, uma vez que eu olho para Cristo e a vida de Cristo me dá uma moção, né? Cria uma moção, estabelece uma moção comigo, essa emoção ela volta, ela cai em cima de mim, ela volta sobre mim mesmo, sobre a minha vida, e ela incide sobre essa vida, sobre esse exercitante. Então, identificar onde, que tem, por que essa emoção, por que esse evento, por que essa mensagem, por que esse sentimento, esse sentimento, essa mensagem, essa palavra, essa imagem que eu vi tem a ver comigo. Então, essa segunda pergunta é o tirar proveito. Então, nós temos refletir e individuar a moção. Tirar proveito é dizer, essa moção está dizendo o que para mim? Não é? E aí que está. Então, quando eu venho aqui, então essa moção aqui
É isso, né? Então eu preciso, quando no final, quando a contemplação vai passando e eu identifico uma emoção, agora presta atenção, isso aí me tocou profundamente, essa palavra mesmo, essa imagem mesmo, me moveu, como me moveu? Rejeição, acolhimento, alegria, tristeza, me deu esperança, me deu fé, me aumentou a caridade. O que aconteceu aqui e o que isso tem a ver comigo? Onde que está tocando na minha história, no meu contexto atual? Por isso é importante a oração preparatória, porque quando o meu contexto atual está aflorado, eu deixei ele latente aqui, ele está muito à flor da pele, então é mais fácil de recuperá-lo agora nesse momento, né? Porque eu já deixei ele latente. E aqui, então, eu posso perguntar onde é que ele incide sobre a minha vida. E aí a gente está no tempo do refletir, para tirar proveito. Deixa eu dar um exemplo concreto para que vocês entendam melhor. Por exemplo, isso é um exemplo claro. Eu estava dando retiro e tinha um exercitante que estava fazendo retiro ali, se acompanhava comigo, e nós chegamos então nessa oração das tentações no deserto. E quando a gente chegou nessas tentações do deserto, o exercitante, como todos, foi lá, eu dei os pontos, muito bem, ótimo, ele foi rezar. E aí ele rezou. Ele me contava, né? Olha, eu preparei essa oração de noite e eu rezei de manhã. Então eu li o texto 2 vezes de noite, de manhã cedo, eu li novamente o texto. E durante a oração eu retomei o texto e li outra vez, para preparar a contemplação. E aí ele chegou nesse ponto. Durante a contemplação dele, ele viu lá, fez a contemplação dele. E aí, o que aconteceu? Quando ele, na hora que ele foi anotar, na hora que ele pegou o texto nas mãos de novo, ele leu lá, e o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Esse é o texto. E olha só o que ele rezou. E o Espírito Santo, e se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão e mate a fome. E quando ele leu no texto que "e mate a fome" não existia no texto evangélico, mas na oração dele era tão forte, tão natural e tão ligado à contemplação dele, mas que não estava no texto do Evangelho, aquilo abriu um mundo novo. Ele falou: nossa, eu não sabia o que estava me tocando nesse texto, e agora eu sei, porque o diabo está dizendo "e mate a fome". E eu sei exatamente que fome é essa que o diabo está falando para Jesus que ele tem que matar. E pronto. Isso é revelação. Isso é emoção. Então, durante a oração dele, na contemplação, ele já sentia que aquele texto tinha alguma coisa. E ele não sabia identificar. Ele voltou e viu que mate a fome. E aí se abriu o mundo. Isso é refletir. Ele individuou a emoção. E depois, tirar proveito, ele parou. E o que quer dizer se mate a fome? Eu sei exatamente de qual fome o diabo está falando. Espero que fique claro aqui o que é refletir para tirar proveito. Bom, agora eu só vou dar uma temperada, porque o ponto-chave eu já expliquei. Eu só vou dar uma temperada aqui para vocês verem nos exercícios como isso se reflete. Nós encontramos essa expressão, refletir para tirar proveito, ou parte dela, em 2 momentos dos exercícios. O primeiro momento, nas contemplações de segunda semana, que servem também para terceira e quarta. E o segundo momento, na contemplação ad amorem. Então, no primeiro momento,
aparece dessa forma. São esses os momentos na contemplação da segunda semana que aparecem. Diz, no número 106, refletir para proveito de tal vista. No 107, refletir depois para tirar proveito de suas palavras. No 108, e refletir depois para tirar algum proveito de cada uma dessas coisas. No 114, refletir em mim mesmo para tirar algum proveito. No 124, refletir em si mesmo e tirar proveito disso. Essa é a expressão. Na contemplação para a da Moren, diz, refletir em mim mesmo, considerando com muita razão e justiça o que eu devo de minha parte oferecer e dar à sua divina majestade. Depois, no número 235, refletir igualmente em mim mesmo. E no 36, depois, refletir em mim mesmo. Agora eu quero ver com vocês, examinar um pouquinho o texto dos exercícios, tá bem? Só para dar uma temperada naquele fruto que eu já cheguei ali. A primeira coisa é que o refletir para tirar proveito está intimamente relacionado com a contemplação, e a gente já viu por quê. Eu só vou retomar. Porque o refletir nasce da abertura ao transcendente. Ele nasce daquele momento no qual eu escuto. Então, e a gente não pode, isso é determinante. Esse é determinante. Porque refletir sem antes ter tido uma moção é autoanálise. É uma autoavaliação. Se eu não tive uma moção, eu não tenho matéria para refletir. Não dentro da oração. Não é? É a moção que me dá matéria para refletir. Não sou eu que invento a minha matéria para refletir. Então, o refletir para tirar proveito, ele está intimamente ligado à contemplação como resposta. Sou eu que vou acolher, reconhecer e acolher, não é? O fruto dessa contemplação. E isso é fundamental. Temos que ser intransigentes com esse elemento. Então, quando a pessoa vem com uma reflexão muito bonita, eu tenho que perguntar qual é a moção que gerou essa reflexão. Se eu não encontro a moção que reflexão, então eu vou falar, olha, é muito bonito, mas isso é uma autoanálise, isso é uma reflexão bonita, mas não é uma moção. Isso não é o refletir para tirar proveito inaciano. Isso aqui é uma reflexão tua, que é válida, mas não é a oração. A oração é porque você, infelizmente, não olhou para aquele que se revela. Você não identificou a revelação do Senhor, porque a moção aqui é revelação, é o modo como Deus tem de falar conosco. Então eu preciso primeiro individuar essa moção. Não é? Senão eu não rompi essa minha casca de autoanálise. Né? Então, primeira coisa, a refletir para tirar proveito é intimamente ligado à contemplação, e ele nasce da contemplação, como resposta, como momento de apropriação dessa contemplação. Não de toda a contemplação, mas do elemento de revelação nessa contemplação que a gente chama de moção. Então vamos lá, voltando lá para a nossa listinha do refletir para tirar proveito. A gente encontra então esse refletir para tirar proveito em diversas formas, em diversas variantes. Então veja só que a primeira variante que a gente pode colocar aqui é esse depois, e refletir para tirar proveito, e refletir depois para tirar proveito, e refletir depois, e refletir depois, refletir. O que quer dizer esse depois? Esse e é justamente o que eu tenho dito. É preciso a contemplação para que essa contemplação dê matéria de reflexão. Não sou eu que invento a minha reflexão, não sou eu que dito a minha reflexão. É a moção que orienta a minha reflexão. É o contrário. É a moção
que eu individuei que estabelece essa dinâmica de reflexão. Então, primeira coisa. Então, a gente está aqui que é preciso olhar para Cristo, e a primeira coisa, quando a gente está olhando para Cristo, o refletir para tirar proveito nasce no momento que a gente coloca ali a nossa moção. Fala, aqui hoje é essa. E a moção, né? Então, é aí que nasce a nossa reflexão. Depois tem um refletir para proveito de algo, né, de tal vista, de suas palavras, de cada uma dessa coisa, disso, não é? Então, essa moção, ela vem, então, eu estou tirando proveito de algo, então, dessa moção. Então, como é que eu tiro proveito de algo? Eu tiro proveito de algo relacionando esse algo com a minha vida. Não é? Então, o que me tocou? Então foi isso, essa imagem. Como me tocou? Qual o sentimento que ela me tocou? Então, eu tenho o sentimento, eu tenho o movimento interior. Então, nessa união entre movimento e sentimento, eu posso dizer, e o que isso significa para mim? Então, refleti, eu individuei, eu caracterizei. Aí a palavra, a imagem e o sentimento relacionado a essa palavra ou imagem. Depois, eu tenho a segunda pergunta. E o que isso significa para mim? E o que isso toca na minha vida? Então, essa é o tirar proveito, não é? E aí, tem essa dimensão em si mesmo, em mim mesmo. E aí, o que significa este em mim mesmo, em si mesmo? Isso quer dizer que aí eu tenho que aplicar as 3 potências da alma para a gente continuar no vocabulário inaciano, ou seja, aplicar a memória, aplicar o entendimento, aplicar a vontade. Como? Ora, eu vi que essa imagem me tocou dessa forma, e quando eu faço a pergunta, o que isso significa para mim? Então eu tenho que ajudar, eu tenho que permitir que essa moção vá tocar a minha história. Então eu tenho que trazer a minha história, abrir a minha história, então memória, abrir a minha história para que ela seja iluminada, tocada, moldada através dessa moção. Eu tenho que discorrer, eu tenho que começar a falar, Senhor, mas aqui, ali, olha, então então eu vou usando um pouco de razão, vou criando, né, tentando identificar os pontos e por que toca e como toca na minha história, no meu momento atual. E eu vou ter que examinar a minha vontade, ou seja, ver o quanto eu sou capaz de mover de acordo com essa moção, ou seja, essa moção está me pedindo uma maior abertura, eu tenho que ver qual é a minha disposição para estar mais aberto. Ele está me pedindo para dar um passo a mais, eu tenho que ver qual é essa disposição para dar um passo a mais. Ela está pedindo para eu dar um passo para trás, né, para corrigir algo, eu preciso ter uma disposição para corrigir alguma coisa. Então, aplicar as 3 potências da alma é assim que eu vou colocar. Então eu vou colocar a memória para abrir a minha situação de vida. É por isso que a oração inicial é tão importante. Ela está latente, a pergunta inicial vai tocar a minha existência. E eu começo a discorrer com o Senhor. Senhor, é isso mesmo? Então quer dizer que você está me dizendo assim, será que é isso que você está me falando? Que eu preciso fazer isso? Que eu estou chamado a isso, que não sei o quê, e vou monitorando a minha vontade. Eu estou com dificuldade para aceitar isso, estou com generosidade para aceitar isso, qual é a minha resposta, qual é a minha disposição interior? Não é? Então, refletir é apropriar, isso é um processo de apropriação da revelação. E aqui, a gente não pode dizer que é bom ou mal ainda. A gente só tem que tentar se apropriar, a gente aqui é tomar consciência, apropriar-se. Não é? Então essa moção que eu identifiquei durante a minha contemplação, olhando para Cristo, ela vem na minha história, ela vem na minha situação de vida.
E aí, nessa situação de vida, eu tenho que identificar o link com a minha situação de vida e o que ela transforma na minha vida. E automaticamente tenho que ver se eu estou disposto a ser transformado. Por isso, memória, entendimento e vontade. E aí a gente vai para o último, esse algum, refletir para tirar algum proveito. E aí que vai, nesse primeiro, no 234, vai encontrar um pouquinho mais de palavras, considerando com muita razão e justiça o que eu devo de minha parte oferecer e dar à sua divina majestade. Ou seja, veja que aqui ele está dizendo, já que ele aplicou, considerando, ele individuou aquilo que a moção está dizendo para ele na vida dele, não é? E aí ele está aplicando muita razão, ele está sendo muito justo, ele tá analisando, ele está considerando com muita, ele já considerou, já identificou, então já aplicou a memória, porque ele já identificou, ele já aplicou o entendimento, porque ele já considerou, ele já estruturou aquilo, já viu aquilo que Deus está querendo pedir dele, e aí ele está vendo qual é a resposta que Deus está pedindo dele. A vontade, aí ele está aqui monitorar a vontade dele. Que eu estou querendo oferecer, qual é a minha capacidade de resposta aqui, qual é a vontade, Então, aqui é o tirar o proveito. Então, esse de minha parte, aqui que ele está falando, não é esse tirar o proveito aqui, esse examinar, qual é essa resposta, não é um dever extrínseco, não é? Que Deus diz que você tem que fazer isso. Não. É pelo contrário. É uma lei interior que vai em contato com essa revelação de Deus que toca na minha vida e que me chama a liberdade de resposta. Não é? Então, por isso aqui não é ainda bom ou mal, aqui eu estou só identificando o que essa moção está me dizendo. Por quê? Porque o refletir para tirar proveito, nesse caso, essa última parte, a vontade, é a capacidade de responder à revelação, a essa moção. Não é? Então veja aqui que o que a gente está fazendo aqui nessa dinâmica, nós estamos dentro da oração. E dentro da oração não é o momento de fazer discernimento. Dentro da oração é o momento de viver a oração. Então, nesse momento da oração, o que nós estamos fazendo é nos apropriar dessa moção. Essa moção que aparece na nossa oração. Então, e aí, esse refletir para tirar proveito, então ele acolhe a moção. Ele identifica qual é a moção, ele discute, ele vê como essa moção está tocando na vida, e ele também, e esse refletir para tirar proveito, também examina qual é o movimento, qual é a minha resposta existencial, qual é a minha vontade, qual é a minha disposição para responder a essa moção. Aqui nós não estamos fazendo discernimento de espíritos ainda, a gente só está caracterizando a moção, Isso é importante. O discernimento de espíritos vai ser feito depois. Aqui é caracterizar, porque se eu não caracterizei bem a moção, se eu não vi como essa moção está agindo em mim ou na minha vida, se eu não vejo como ela está, que ela cria essa dificuldade de resposta, o que ela está me chamando a fazer, ou como ela está me chamando, isso eu não identifico qual é a minha disposição ou não disposição para responder, eu não posso fazer depois um discernimento para saber se essa moção é do bom espírito ou do mau espírito, porque eu não conheço essa moção ainda. Dentro da oração nós estamos nos apropriando da moção. E veja que eu estou chamando a moção como revelação divina. Ela é uma revelação. Ela é o modo como Deus, um dos modos, esse é o modo durante a oração,
no qual Deus fala conosco, através dessa moção. Ele não vai... Eu estou terminando o doutorado, e eu gostaria muito que Deus fosse lá e fosse fazendo um ditado para mim da minha tese doutoral, e eu só escrevendo aqui, né? Deus não faz isso, ele dá uma intuição, ele dá uma moção, alguma coisa que mexe com o nosso interior, mas que nos abre o horizonte, que nos coloca numa situação de vida, não é? Então, durante a oração, a gente vai individuar, vai caracterizar essa moção através do refletir para tirar proveito. E aí, veja só a situação que se cria, porque uma vez que eu caracterizei essa moção, quando eu vou falar novamente com Deus, eu vou falar já tendo consciência da moção, consciência de como essa moção toca na minha vida, e consciência também de como está a minha capacidade de resposta a essa moção. Portanto, se Deus me fala, André, eu estou te chamando a perdoar essa pessoa, e eu olho para mim e falo, Senhor, eu não estou condição, ainda não tenho condições de perdoar essa pessoa. Então, meu colóquio com ele passa a ser essa súplica consciência. Aí eu falo, Senhor, ajuda-me. Eu preciso de você, da tua graça, porque eu sei que você está me pedindo isso, eu ainda não tenho força. Então o colóquio com ele vai ser discorrer sobre essa minha capacidade, incapacidade de responder, né? Essa verificação de se eu vi bem, Senhor, que é essa moção mesmo, é isso mesmo, nossa, eu não tinha me dado conta, ou então, puxa, você tem me falado isso tantas vezes, eu não sei o que acontece, eu não estou com essa força ainda, aí o colóquio vira o que eu chamo de súplica consciente, né? A súplica que vem, veja, depois da moção, é diferente da graça que nasceu da minha partilha de como eu estou. Se a graça nasce como aquele grito da alma, que depois que a gente partilha a nossa vida, né? Aqui o colóquio é aquele grito que nasce da minha emoção, né? Dos reflexos da minha emoção. E aí, então veja, e aí a anotação, olha só que interessante, se a gente olha isso, quando a gente vai anotar, o que a gente está anotando? A gente está fundamentalmente retomando os pontos do refletir para tirar proveito. O que tocou? Qual foi aquela imagem que tocou? Ou aquela palavra que tocou? Aquele evento da tua contemplação que te tocou? Qual é o sentimento relacionado a isso que te tocou? Então, nesse encontro entre sentimento e imagem e evento da tua contemplação, o que você identificou que é a emoção? O que é a mensagem de fundo que está movendo o teu coração? Né? Que encontra com a tua história. E aí, quais são os pensamentos que se processaram? Né? E qual a tua disposição diante dessa emoção? Então, veja que importante, a anotação ela retoma fundamentalmente o fruto desse refletir para tirar proveito. Não é? E é porque é com isso aqui que a gente vai anotar essa oração, que é uma fotografia, vai fazer outra oração, que é outra fotografia, outra, e depois vai juntar essas fotografias e vai, no encontro com o espiritual, né, o diretor espiritual, vai criar um álbum, vai criar uma narrativa da vida espiritual para tentar descobrir qual é o fruto, né, ou se é do bom espírito, se é do mau espírito, o que está acontecendo, para encontrar de fato o fruto maior. Bom, em resumo, refletir para tirar proveito é essa dobradiça entre contemplação e colóquio, a gente já viu, né? Ela depende da contemplação, porque é a contemplação que vai nos dar a moção. E a moção é a matéria da reflexão, né? Então, o primeiro elemento da reflexão é identificar a moção. O segundo é relacionar essa moção com a vida. E o terceiro é dimensionar a capacidade nossa de resposta a essa moção. E aí, nesse caso, então, ela está preparando o colóquio, que o colóquio é justamente
essa súplica consciente. Tudo bem? Então, eu agradeço a todos aí por essa apresentação, por me ouvir. Espero que vocês tenham acompanhado dessa vez aqui, e eu possa, né, deixa eu tirar aqui um minutinho aqui, eu não sei onde eu estou mais aqui, meu Deus do céu. Eu estou aqui. Deixa eu ver se eu estou aqui. Vamos lá. Voltei para cá, né? Sim. Então, eu não sei se vocês, dessa vez, puderam acompanhar? Ainda estão com fôlego? Sim, perfeito, padre. Tá ótimo. Padre André, a gente gostou muito, assim, da sua fala. Você é muito didático, os slides, né, estão super bem formulados, trouxe bons exemplos, né? E eu ainda estou processando, assim, tudo que eu ouvi, mas, assim, para mim ficou muito da sua fala a importância dos passos da oração, né? Então eu fui tentando colocar alguns verbos principais, assim, a partir do que você falou, né? Você falou da oração inicial, esse situar-se diante de Deus, né? Que é algo importante. Na graça, o apropriar-se da graça, né? Na contemplação, o calar-se, abrir-se para a atuação de Deus. No colóquio, é o interagir, o falar com Deus, né? E nas anotações, seria retomar fruto do refletir para tirar proveito, né? E uma coisa que eu acho muito interessante na espiritualidade ignaciana é a anotação e a dificuldade que as pessoas têm de fazer esse registro, né? Ouvindo você hoje, isso fica muito claro, porque esse registro só vai acontecer a partir de todos os outros passos e desse comprometimento, né, com esse diálogo com Deus. Muito, muito, eu gostei muito. Olha, só uma coisa que para mim ajuda bastante para convencer as pessoas que têm dificuldade para fazer anotação, e até para me convencer, porque com o passar do tempo, nós também ficamos preguiçosos e esquecemos de fazer as nossas anotações. Então vamos ser coerentes também, né? Mas para tentar convencer, me ajudar também, eu vejo a nossa vida espiritual e o diário espiritual como um álbum de fotografia. Porque cada oração é uma fotografia. A oração não é uma dinâmica. É verdade que numa oração a revelação de Deus ela vem já toda de uma vez só, ela é toda porque Deus é sempre tudo e abundante e tudo mais, mas a gente não faz discernimento sobre uma oração. Não é? Então, uma oração é uma fotografia. Eu preciso de várias fotografias para criar uma narrativa. Não é? Então, uma coisa é eu apresentar uma fotografia para você. Outra coisa é eu contar minha vida, eu vou precisar de um álbum. Eu não posso contar minha vida com uma fotografia. Eu conto aquele momento da minha vida. Né? Então, para a gente poder fazer um discernimento, a gente precisa de uma narrativa, a gente precisa de uma sequência, e a gente precisa ver como Deus vai tocando a nossa vida, não é? Então, saber como Deus está tocando a nossa vida hoje ele está tocando desse jeito, amanhã ele está tocando aquele, amanhã, e eu tenho que ver nesse contexto, né, nesse álbum de fotografia, não na fotografia, para onde eu estou indo. Então essa metáfora me ajuda bastante, porque as pessoas entendem assim, e eu também vejo que quando eu estou com dificuldade, eu esqueço, eu falo, poxa, mas eu tenho uma questão, e quando eu tenho uma questão para ser discernida, eu me sinto mais com mais habilidade para tomar minhas anotações, porque eu sei que eu tenho objetivo, eu sei que eu preciso, a minha memória não vai ser suficiente para identificar
dia a dia, naquela semana, naquele período, o que aconteceu comigo. Então, aí a gente consegue ver. É importante. A anotação, ela é importante porque ela, a anotação, quando eu falo que ela está centrada no refletir para tirar proveito, é porque ela está centrada naquela fotografia. Isso eu acho que é decisivo. Uhum. A Valéria coloca aqui no chat que a seguinte questão, né? Quando o senhor fala que sem emoção não tem reflexão, do contrário seria autoanálise, posso entender que não ter emoção é o que os santos se referem como aridez espiritual? Sem emoção? Não ter emoção seria algo relacionado ao que os santos chamam de aridez espiritual? Não. Não ter uma emoção, porque a gente tem que ver aquilo que Santo Inácio coloca lá nas regras de discernimento da primeira semana, quando ele vai colocando, Deus dá sempre a graça suficiente. Nós partimos da graça suficiente. Então, às vezes, a nossa oração é uma oração do que a gente chama de tempo tranquilo. O que é o tempo tranquilo? O tempo tranquilo é uma oração onde eu vou lá, me coloco na presença de Deus, né? Faço a minha oração preparatória, me apresento meu mundo interior a Ele, peço a minha graça, silencio para escutá-lo, e naquilo eu vivo aquela dinâmica de amor, que é a dinâmica do encontro, que é um encontro que não teve um grande fruto, uma grande explosão, não é? Mas é um encontro de amor, onde eu parei, dei tempo de falar de mim para ele, e dei tempo a ele de se revelar a mim. Mas que não teve uma grande emoção, ou que aquele dia é a graça suficiente. Eu vivi a graça suficiente. Então, o que eu falo no final de 95% das minhas orações? Obrigado, Senhor, por esse encontro. Né? Essa é a graça suficiente. A gente se encontrou, viveu esse encontro de amor. Eu, aqui dessa minha parte, nos meus altos e baixos da minha vida, ele sempre fiel, que está aqui me esperando para o nosso encontro de amor. Então, obrigado, Senhor. Então, o meu refletir para tirar proveito é dizer, reconhecer a graça suficiente. Eu estou aqui vivo, disponível, e de alguma forma me coloquei na presença dele, e ele esteve ali, disponível para me acolher. Graça suficiente. Então, é o tempo tranquilo. A aridez é um outro momento, é um momento no qual eu já não sinto que encontro esse Senhor. Eu perdi esse contato com Deus, eu já não me sinto ali, né? Esse período de aridez é diferente do encontro cotidiano com ele. Então, esse é um outro estado de espírito. Aí eu já não quero rezar. Aí a aridez é essa. Eu tenho que lutar para ir sentar ali. Né? Então, esse é o momento que começa a minha aridez. Né? Aí eu tenho que agir contra. No tempo de aridez, eu tenho que agir contra. Então, é outro estado espiritual. Né? Tá bom? Tá claro? A gente tem uma próxima questão aqui, que é da Cláudia, que ela pergunta assim: Padre, o senhor disse que dentro da oração não é o momento de fazer o discernimento. Poderia falar um pouco mais sobre como se dá o discernimento diante de todo esse processo? E aí, só para aproveitar, Padre, tem mais uma questão em que a Sônia Pires pergunta se na oração de meditação seria o mesmo processo. Tá bom. Seria a mesma coisa, é isso. Tá certo. Olha, então, isso é importante. Eu acho que a pergunta é muito válida. Durante a oração, a gente está vivendo um encontro com Deus. Então, esse encontro com Deus, eu tenho que tirar o máximo, eu tenho que espremer a laranja o máximo que eu puder ali,
da moção que ele me deu. Não é? Então eu estou espremendo. Ali eu tô tentando identificar essa moção, ver o que ela está dizendo para mim, e eu tenho que ver, identificar em mim se eu tenho disposição para responder a essa moção. É um trabalho imenso, não é? Quando é que eu vou fazer um real discernimento? Veja que o refletir para tirar proveito, ele acompanha a contemplação, mas ele não está no tempo da eleição. O refletir para tirar proveito, ele tá ali no final, ali no tempo da eleição, ele não aparece. Por quê? Porque durante a eleição, eu vou recolher o refletir para tirar proveito, para, nesse momento, tomar uma decisão. Então, o que acontece? Durante a vida espiritual nossa, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando as minhas fotos. Foto de cada oração. Quando eu vou fazer o que a gente chama de repetição da semana, ou quando eu vou me preparar para encontrar com o meu diretor espiritual, ou de tempos em tempos, o que eu vou fazer? Eu não vou mais abrir a minha Bíblia, eu vou abrir meu diário espiritual. E aí o meu matéria de oração é esse período de anotação que eu tive. E aí, nesse período, aí eu vou fazer o meu período de avaliação. O que está acontecendo aqui nesse período? O que Deus está me mostrando aqui? E aí, nesse retomar esse período de orações, aí eu vou tendo mais uma clareza. O discernimento acontece nesse momento, quando eu retomo as minhas orações, não uma oração, mas as minhas orações, e preparo, vou criando clareza dessa dinâmica interior, e ele vai efetivamente acontecer quando eu partilho com o meu diretor espiritual. Por quê? Porque é com esse diretor espiritual que eu partilhando essas minhas moções, ali eu vou falar com ele e ele ou ela vai me escutar, usando, né, de todo o instrumental inaciano, das regras de primeira e segunda semana para identificar os espíritos, das regras para esmola, alimentação e sentir com a igreja, para a dimensão de apostolado, ascese e relação com os outros. Então, usando do arcabouço das regras de discernimento, vai me ajudar a dizer, olha, vem do bom espírito, do mau espírito, como é que vamos, né? Então, é nesse momento que se faz o discernimento, né? Senão a gente gasta, né? Queima a nossa oração para fazer um discernimento. Não é isso, a gente tem que aproveitar a nossa oração com Deus. E aí, durante esse período, quando a gente retoma, aí que a gente vai fazer realmente o discernimento. E ele acontece sempre, o discernimento sempre acontece diante de um outro. Né? O outro é muito importante. Eu desconfio muito, porque a gente é muito facilmente enganado pelo mau espírito nos nossos discernimentos, sem que tenha uma outra pessoa que nos questione. Então, o discernimento, o Santo Inácio coloca essa figura importante do acompanhante espiritual, que nos ajuda na nossa narração, narração, quando eu digo narração, é um conjunto de orações, né? Nessa narração, a encontrar por onde o Senhor está nos chamando. Tá claro? Deu para... Bom, tá. Não, e aí a outra questão era se na oração de meditação o processo seria o mesmo. Pois é. Então, o Santo Inácio coloca meditação. Por que Santo Inácio coloca contemplação ali? Porque nos exercícios, Santo Inácio usa contemplação quando ele fala dos mistérios de Cristo. Ele fala meditação para as outras orações que não são a meditação. A dinâmica é praticamente a mesma, não é? Mas por que ele fala de contemplação? Porque o nosso discernimento,
ele vai sobretudo na nossa contemplação de Cristo, porque é Cristo o nosso Senhor. Não é? Por isso que ele fala da contemplação. Eu diria que todas as nossas orações, inclusive no Antigo Testamento, e aí entra a meditação, não é? Porque ele fala meditar, como fala na primeira semana, né? Meditar a criação, o pecado de Adão e Eva e tudo mais. Quando ele está falando para meditar, porque ele é uma outra dimensão, não é Cristo. Todas as nossas orações são passíveis de emoções, né? E onde tem uma emoção, tem o refletir para tirar proveito. Quando Santo Inácio diz, só que Santo Inácio é muito forte, pois ele funda a Companhia de Jesus, né? É Jesus quem nos aponta o caminho, né? Em todas as outras narrações da Bíblia, seja do Antigo Testamento, seja das cartas apostólicas, elas estão ao redor, mas é a contemplação de Cristo, como Cristo age, como ele fala, quais são as decisões dele, como ele se revela para mim. Essa é que é o fundamento do meu discernimento, do meu refletir. Mas diria que na vida comum e nos retiros, toda moção é passível de refletir, para tirar proveito, né? Mas basta, uma vez que tem a moção, o passo, né, a dinâmica que nasce, que brota dessa moção é refletir. O que é isso que está me tocando e o que isso tem a ver com a minha vida? E uma vez que eu identifico isso, quais são as minhas disposições interiores para responder a essa moção? Se eu caracterizei isso, eu tirei uma fotografia da minha oração. Tirei a fotografia da minha oração. E se eu coloco uma fotografia do lado da outra, eu vou falar, opa, aqui foi essa emoção e eu reagi assim. Ali foi essa emoção e eu reagi assim. E como eu ligo uma com a outra, pronto, aí que a gente começou o discernimento. Ótimo, padre. Eu queria só fazer uma última questão que apareceu aqui, e aí depois que você responder, eu posso passar a palavra para Fátima fazer o encerramento, tá bom? Tá então bom. Vamos lá. O Alexandre pergunta se você teria algumas dicas para apresentar os passos da oração como caminho para superar essa situação de monólogo, né? Sair do monólogo e ir para o diálogo, se teria alguma dica. Obrigada. De nada. Olha, eu diria que uma vez que a pessoa começa bem, ela tem maiores chances de continuar no diálogo durante a oração. Então, a primeira coisa que eu digo é insistir na oração preparatória como uma oração para ser executada. Então, eu quando vejo que a pessoa está partilhando muito uma reflexão pessoal, então eu digo essa reflexão, como é que você começa a tua oração, não é? Se a pessoa tem muita dificuldade, assim, eu convido essa pessoa a rezar diante de um crucifixo, diante de uma imagem. Isso também ajuda bastante, porque eu falo, diante de uma cadeira, não é? Por quê? Porque para tentar ajudar essa pessoa a dizer que ela está falando com alguém, ela não está falando com ela mesma, não é? Ela está se apresentando para alguém e falando para essa pessoa. Às vezes, outro elemento também, eu digo, se você tem muita dificuldade, se coloque num lugar que você possa falar em voz alta. Não é? Eu pego o exemplo de João Paulo II. João Paulo II, eles contam que, eu não sei, mas se conta aqui em Roma, que às vezes ele ia para a capela e ficava diante do Santíssimo e falava em polonês, ninguém entende polonês, né? Ficava falando e ficava brigando com Deus, em voz alta. E eles escutavam o que ele estava falando. Lá ele estava falando sozinho, não, estava falando com Deus, estava falando com Jesus Cristo, estava ali no sacrário, né?
Então, por quê? Porque ele estava falando com alguém. Então, ter essa referência fora de si, às vezes ajuda muito, né? Para que, né? E começar bem, né? Isso de falar para essa pessoa que está fora de mim é muito importante. E uma vez que você começa a falar, ajudar a lembrar, né? Porque aí quando essa pessoa começou bem, mas depois ela se fechou, você tem que insistir no colóquio. E aí você falou isso com Deus? Ou seja, você está falando isso para mim, mas você falou isso com Deus? Então eu não vou resolver. Se você não falou com ele, não sou eu que vou resolver, é ele que resolver. Então a próxima oração, você volta no colóquio e fala para ele isso que você descobriu. Fala para ele, pede para ele. Então, você vai ajudando a pessoa que está rezando a não se fechar. Então, ela vai tomando consciência, né, de como esses passos eles estão sempre em diálogo com alguém, né? Seja pela imagem, seja pela partilha de vida para alguém, seja no colóquio que é para alguém. Veja que na nossa dimensão de refletir para tirar proveito, ela tem um perigo de recentrar a pessoa, porque sou eu que tenho que individuar qual é a emoção, tenho que saber como essa emoção está relacionada com a minha vida e tenho que examinar a minha vontade, mas eu posso fazê-la e aí a gente pode ajudar o exercitante a fazê-la em diálogo. Por exemplo, o Senhor é muito diferente, durante a oração. Você dizer, mas o que isso tem a ver para mim? De dizer, ó Senhor, mas o que isso tem a ver comigo? Esse ó Senhor está me colocando numa relação numa dimensão completamente diferente do que tem isso a ver comigo. Dá para entender a diferença? Porque aí eu não me fecho. As duas são reflexões, as duas eu estou operando com a minha memória, as duas eu estou operando com o meu entendimento, as duas eu estou operando com a minha vontade, mas não perco a relação. Então esse ó Senhor, ele muda tudo. Ele muda. Eu brincava que antigamente que a diferença entre antropologia filosófica e antropologia teológica é o ó Senhor. Né? Entre antropologia, porque a antropologia filosófica é que é o homem, e a antropologia teológica é que é o homem Senhor. Né? É uma pergunta a Deus. Né? Então essa diferença é uma diferença na oração, ela é muito significativa. Então o que a gente pode ajudar também nesse momento é sempre colocar, dizer, olha, pergunte a ele, né? Não responder a pergunta do acompanhado, né? Mas dizer, você perguntou para ele, né? Você falou isso para ele? Ah, não, eu estou pensando aqui. Então fala para ele. Na próxima você começa falando isso para ele. E depois a gente vê o que vai acontecer, né? Porque aí a gente cria esse hábito de diálogo. Né? Ok, agora eu passo a palavra para a Fátima, mas antes disso eu queria lembrar que no dia 25/9 a gente já tem um encontro agendado com o padre Eduardo Henriques e ele vai falar sobre contemplação inaciana, tá bom? Fátima, é com você agora. Ô André, nossa, que tempo bom, passou rápido essa hora porque estava muito bom, dá vontade de pedir para você continuar. Eu te cato de novo, viu André? Você não vai escapar da gente. Um prazer. Muito, muito agradecida, foi realmente enriquecedor. Foi enriquecedor. Eu senti que quando eu pus assim, refletir para tirar proveito, a Flávia, que a gente planeja juntos os encontros, levou um pouco de susto, porque assim, refletir para tirar proveito não é um tema aparentemente, né? Mas olha, você superou minhas expectativas, nos ajudando a aprofundar mais exercícios. Muitíssimo grata, viu? Gente, obrigada pela participação. Para mim foi um prazer, viu? Desculpa, Fátima, só te corto para ter me despedido. Eu peço desculpa, porque eu sei que foi uma avalanche de informações assim para vocês. Mas
mas eu queria justamente poder definir a linguagem, né? Então, e para que a gente pudesse entender ou refletir para tirar proveito. Peço desculpa, quero dizer que eu adorei também, né? Porque vocês estão de manhãzinha cedo, eu já estou depois do almoço aqui, mas para mim é um prazer imenso. Peço desculpas aí pelo primeiro encontro que não deu certo aí, mas as próximas vezes eu vou estar atento aí para que a conexão não caia, tá bom? Nossa, já foi gentil demais. Muito obrigada mesmo. E como vai ficar o vídeo disponível, a gente vai saboreando, sentindo e saboreando para poder incorporar mais, viu? Muito obrigada pela disponibilidade, André. Gente, fiquem com Deus, bom final de semana a todos e obrigada novamente. Valeu, gente, obrigado. Bom final de semana, bom feriado a todos. Quer dar uma bênção só por favor? Tá bem. Então, que Deus que se revela nas nossas orações, que venha ao nosso encontro, que escuta as nossas vicissitudes humanas, as nossas vicissitudes históricas, que acolhe as nossas fragilidades, que nos impulsiona a viver a caridade, a fé, o amor e a esperança, os acompanhe na vida de hoje, no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.